O primeiro a depor era o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Júlio Marcelo de Oliveira foi quem denunciou ao TCU as chamadas pedaladas fiscais, operações usadas para maquiar as contas públicas. Mas antes que ele pudesse falar, a defesa apresentou nova questão de ordem. Desta vez, para que o procurador fosse considerado suspeito e impedido de depor por ter participado de atos públicos pela rejeição das contas de Dilma Rousseff. Ele perdeu completamente a imparcialidade para prestar um testemunho neste processo, na medida em que agiu como um militante. Não convoquei nem participei de nenhum ato destinado a pressionar o Tribunal de Contas para tomar a decisão X ou Y. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou, em parte, o pedido da defesa. Sua senhoria participou de um ato em que se pretendia publicamente agitar a opinião pública para rejeitar as contas da senhora presidenta da República. Penso que, como membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, sua senhoria não estava autorizado a fazê-lo. Portanto, retiro-lhe o compromisso, mas será ouvido na qualidade de informante. Sem assinar o compromisso de dizer a verdade, o informante voltou a dizer que Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. Utilização de bancos públicos federais como fonte de receitas para expansão do gasto público sem arrecadação correspondente. Permitiu que o Poder Executivo ampliasse gastos que tinham forte impacto eleitoral. E desrespeitou a meta de superávit primário. É uma conduta ilegal e inadequada se condicionar por uma meta que não está em vigor. A meta que está em vigor é a meta em lei. E isso, de alguma forma, permite que ele se sinta autorizado a suplementar despesas, quando, na verdade, o momento é justamente de contenção de despesas. Por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, os senadores poderiam apenas fazer perguntas ao informante. Manifestações políticas estavam proibidas, mas isso não aconteceu. Dos 29 senadores inscritos para interrogar o procurador, 14 eram favoráveis ao julgamento de Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais tinham por objetivo maquiar as contas públicas e o resultado fiscal, e por isso configuram, sem sombra de dúvidas, atos de improbidade administrativa. Todo esse conjunto de fraude fiscal, porque nós estamos aqui diante da maior fraude fiscal da história do nosso país. Para os outros 15 inscritos, a presidente afastada deveria ser absolvida. Esse é um momento muito triste para o país, porque estão acusando a presidente da República de ter cometido crime de responsabilidade porque assinou 3 decretos. O presidente Dilma assinou esses decretos, como fizeram todos os presidentes anteriores, todos. Portanto, não há crime de responsabilidade fiscal. O crime para a presidente da República teria que ser um crime que atente contra a Constituição, que para isso era preciso que houvesse um ato específico e doloso. Além de Júlio Marcelo de Oliveira, a defesa indicou mais uma testemunha, Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho, auditor do Tribunal de Contas da União. O depoimento dele deve começar ainda nesta quinta-feira e 24 senadores estão inscritos para fazer perguntas.